Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Vamos agora iniciar o estudo do cumprimento de sentença. O cumprimento de sentença, que nada mais é do que o processo de execução dos títulos judiciais, né? Esse procedimento ele foi introduzido no nosso processo civil a partir de 2002, no Código de Processo Civil de 73, quando foi alterado o procedimento das execuções daquelas sentenças que contemplavam obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa. Foi um ensaio do legislador, e aí em 2005 ele radicalizou e pegou aquela obrigação que é mais comum no âmbito do judiciário, que é aquela sentença que condena no cumprimento de obrigação de pagar a quantia certa. E aí ele criou todo um procedimento novo, né, que pegou ali nos artigos 475 letra, né? Você pegou ali entre o 475 e o 476 e introduziu artigos do 475A até o 475R. Os primeiros ali até o I, salvo engano, aplicados à liquidação de sentença, mas do 475J para frente, a gente tinha as disposições sobre o cumprimento de sentença, que obriga no pagamento de quantia certa. Tá? Foi uma reforma ali feita meio às pressas, então, na verdade, revogaram tudo o que dizia respeito no livro 2 do Código de Processo Civil de 73, que era o livro das execuções, né? Tudo que dizia respeito a títulos judiciais foi revogado e inserido aí nesses artigos 475 letra. E o que ficava faltando ali, a gente buscava no processo de execução de título extrajudicial, tá? Essa comunicação entre a execução de título judicial no procedimento do cumprimento de sentença e o regramento do processo de execução de título extrajudicial, ela continua, né? Então, por exemplo, quando a gente falar de cumprimento de sentença, a gente vai ter várias aulas sobre cumprimento de sentença. Essa aqui a gente vai começar a tratar das disposições gerais. Esse regramento do cumprimento de sentença, que agora está muito mais aperfeiçoado, mas, por exemplo, você não vai encontrar artigos que disponham sobre a penhora de bens. E aí, mas você vai ler artigos dizendo, olha, vai haver a penhora de bens. Mas onde eu vou encontrar definição de penhora? Quais são os bens penhoráveis? Qual é a ordem de penhora? Quando que é possível modificar a penhora, substituir a penhora? Eu vou ter que ir lá no livro das execuções e ali a penhora está toda tratada. Quando eu falar em alienação, aqui no cumprimento de sentença não fala da asta pública, do leilão particular, da adjudicação do bem, mas lá no livro das execuções fala. Então, a gente vai ter nos artigos que tratam do cumprimento de sentença, um artigo fazendo referência à aplicação subsidiária do livro das execuções no que couber, e lá no livro das execuções falando da aplicação subsidiária do cumprimento de sentença no que couber. Tranquilo? Então vamos lá. Agora, no novo código, está mais bem organizado, então o novo código traz inicialmente o quê? Umas disposições gerais acerca do cumprimento de sentença, independentemente do tipo de obrigação que vai ser cumprida. Vamos lá para o quadro? A gente tem essas disposições gerais em 6 artigos, né? Do 513 ao 519. E aí já começa falando aquilo que eu disse ainda há pouco, aplicação subsidiária do livro das execuções no que couber e conforme a natureza da obrigação, porque lá no livro das execuções a gente tem lá procedimentos diferenciados em razão da natureza da obrigação. Isso quer dizer o quê? Eu tenho a obrigação de pagar a quantia certa, essa execução movida contra devedor solvente, execução de quantia certa contra devedor insolvente, execução de quantia incerta. Eu tenho execução de obrigação de fazer, de não fazer, de dar coisa certa, de dar coisa incerta, execução de alimentos, né? Eu tenho execução contra a fazenda pública, execução pela fazenda pública, mas aí vai ter uma lei própria, que é a lei de execuções fiscais. Então, conforme a natureza da obrigação e no que couber, a gente aplica subsidiariamente o livro das execuções ao cumprimento de sentença, tá? O Código dispõe que o cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, seja esse cumprimento provisório ou definitivo,
ele far-se-á a requerimento. A requerimento. Então não é de ofício, tá? Não é de ofício. Isso aqui também tinha uma discussão grande que foi parar no STJ e a jurisprudência oscilava, a doutrina reclamava, né? E quando que publicou, transitou em julgado, certidão de intimação do trânsito em julgado, quando começa a correr o prazo para pagamento? Olha, peraí, na verdade, o cumprimento de sentença só vai ser iniciado mediante requerimento do exequente, tá? A partir do momento em que há esse requerimento, o devedor vai ser intimado para cumprir a sentença. Presta atenção, ele vai ser intimado, ele não vai ser citado. Lá no processo de execução autônoma, ele vai ser citado. Por quê? Porque ainda não existe relação processual. Mas no processo de cumprimento de sentença, se eu estou cumprindo uma sentença que já tem fase de conhecimento, aí eu vou apenas intimar. Claro que eu vou tem que tomar cuidado, que é o seguinte aqui, ó. Eu tenho título executivo, judicial e eu tenho título executivo extrajudicial. O extrajudicial não passou por processo de conhecimento. A lei dá a natureza de título executivo, eu começo já com processo de execução autônomo. Vai ter uma petição inicial, vai ter citação, vai ter contestação. Quer dizer, na execução não tem contestação, vai ter citação para pagar e embargos do devedor. Aqui eu tive processo de conhecimento antes, a relação processual já está formada, eu vou ter o quê? O cumprimento de sentença. Então eu tenho requerimento, tá? Eu vou ter intimação para pagar, ok? E posso apresentar uma impugnação com alcance muito mais restrito. Tudo bem, só que quando a gente olha os títulos executivos judiciais, a gente vai ver que existem 3 títulos executivos que são a sentença estrangeira, a sentença arbitral e a sentença penal condenatória. Transitada em julgado, tá? Essas 3 sentenças, elas não têm um processo de conhecimento no cível, no juiz brasileiro. A estrangeira foi proferida por um juiz estrangeiro, a arbitral pelo árbitro, a penal condenatória por um juiz de vara criminal. Então, quando eu for cumprir essa sentença, muito embora eu vá seguir o rito do cumprimento de sentença, que é um rito em que eu não tenho embargos, eu tenho impugnação, por exemplo, mas esse processo de cumprimento de sentença, ele é autônomo, tal qual esse daqui, da execução do título extrajudicial. Não existe relação processual formada. Então, eu vou ter que ter petição inicial, citação, aí sim, depois da citação a gente segue o procedimento normal, tá? Vamos lá, o devedor vai ser intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, justamente porque já tem um advogado constituído nos autos na fase de conhecimento. Por carta com aviso de recebimento, carta dirigida a quem? Ao devedor. Quando esse devedor for representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, tá? Ressalvada a hipótese do inciso 4, que é essa da citação por edital. Porque se ele não tiver procurador nos autos e ele não foi encontrado por carta, aí a gente vai ter que intimá-lo por edital. Por meio eletrônico, essa intimação vai ser feita quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. O que fala o artigo 246, parágrafo 1º? Ele diz que, com exceção das microempresas, das MS e das EPPs, das empresas de pequeno porte, com exceção delas, as pessoas jurídicas elas devem se manter cadastradas nos sistemas eletrônicos dos tribunais, para que elas possam receber citações e intimações eletrônicas nos processos, tá? Então, elas vão fazer isso e aí elas vão ser intimadas, então, essas pessoas jurídicas por meio eletrônico. E, por último, vai ser intimado o devedor para pagar por edital quando, lá na fase de conhecimento, ele já tinha sido citado por edital
e lá na fase de conhecimento ele foi citado por edital e permaneceu revel, não apareceu. Então, nesse caso, eu também vou intimar já direto por edital. Tranquilo? Vamos para frente. Nas hipóteses do 2 e do 3, olha aqui, por carta, né? Quando for pela Defensoria Pública ou não tiver advogado, ou por meio eletrônico, a pessoa jurídica, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, tá? Então, na verdade aqui, por carta com AR, o AR voltou, a carta voltou, porque a pessoa se mudou. Ela comunicou ao juiz? Não. Considera intimada, ó. Considera-se realizada a intimação, tá? Considera-se realizada a intimação. E no caso do 3, por meio eletrônico, quando aquela pessoa jurídica tiver feito alguma alteração e ela não estiver, alguma alteração, às vezes a respeito do próprio endereço eletrônico ou qualquer coisa nesse sentido, e não tiver comunicado essa mudança, também ela vai ser considerada intimada. Se o requerimento for formulado após 1 ano, que requerimento eu estou falando? Requerimento para deflagrar o cumprimento de sentença. Após 1 ano do trânsito em julgado, a intimação será feita na pessoa do devedor por carta com aviso de recebimento, encaminhada ao endereço constante dos autos. Então aqui passou de 1 ano do trânsito de julgado, vamos direto para a carta. A gente não vai fazer ali por intimação de advogado, no Diário da Justiça, nada disso. O cumprimento de sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Claro, né? Princípio do devido processo legal, ninguém será privado dos seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, tá? Ele, se ele não participou da fase de conhecimento, ele não pode já ser direto alcançado pelos efeitos da execução. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença vai depender da demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Normal, né? Títulos executivos judiciais. Nós temos vários, mas basicamente a gente pode pensar que eles todos são formados por ato do juiz ou por alguém reconhecido nessa mesma situação. Então, de início, toda decisão proferida no processo civil que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, sempre vai ser um título executivo judicial. Óbvio. As decisões que homologam a autocomposição, sentença homologatória. Sentença homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Então, foi feito um acordo fora do processo, tá? E levado para o juiz homologar. Mesma coisa, tem a mesma força, título executivo judicial. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores, a título singular ou universal. Então, isso aqui também vai poder ser considerado um título executivo judicial para que eu possa, né? Ali na certidão de partilha ficou acertado que tal bem ia ser de fulano. Aí eu preciso que quem está em poder daquele bem faça o registro dessa certidão no cartório. Não foi fazer, eu vou entrar com a execução, com o cumprimento de sentença. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. É o caso do mediador, do conciliador, do perito, tá? A sentença penal condenatória, esses 3 aqui, são aqueles que eu comentei ainda há pouco. Sentença penal condenatória transitada em julgado, por que é título judicial possível? Porque eu tenho os efeitos civis dessa sentença para poder executar, para poder cumprir. Tem um crime de dano, esse dano é indenizável, né? Só um exemplo. Sentença arbitral, proferida no procedimento da arbitragem,
e a sentença estrangeira homologada pelo STJ. Além disso, a decisão interlocutória estrangeira após a concessão do execute-se, né, do exequatur, a carta rogatória pelo tribunal, pelo STJ. Tá? Então, isso aqui também eu vou dar cumprimento seguindo esse procedimento. Nesses 3 casos aqui, aliás, nesses 4 casos, ó, o que eu falei para vocês lá atrás? O devedor será citado, ele não vai ser intimado, porque não existe relação processual, né? Vai ser citado no juízo civil competente para o cumprimento da sentença ou para a liquidação, se alguma dessas sentenças foi líquida. O Código de Processo Penal diz que o juiz criminal pode atribuir valor aos efeitos civis, tá? Da sentença penal. Mas se ele não o fizer, eu vou ter que liquidar. É um exemplo. A sentença estrangeira pode vir também genérica, eu vou ter que liquidar, ou eu vou direto pedir a citação para cumprir a sentença. Então, na verdade, quando seja no cumprimento de sentença que foi precedido de fase de conhecimento, então o devedor eu faço o requerimento, o devedor é intimado para pagar no prazo de 15 dias. Se eu não tive processo de conhecimento anterior, eu entro com a petição inicial, peço a citação do devedor para pagar, ok? Ou então a citação no procedimento da liquidação. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo, tá? Então, eu estou ali iniciando o cumprimento de sentença, de repente as partes resolvem fazer um acordo quanto à forma de pagamento, a forma de cumprimento dessa decisão. O que vai acontecer? Se a autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho, se eventualmente nessa parceria, nessa composição, eu acertar que uma outra pessoa vai cumprir, o credor também aceita isso, etc. e tal, isso é possível, tá? Mesmo que essa relação jurídica não tenha sido deduzida em juízo. Quem é competente para conduzir o cumprimento de sentença? Naquelas causas de competência originária de tribunal, quem vai cumprir a sentença é o tribunal. Eu vou cumprir a sentença perante o tribunal, tá? Naqueles juízos que decidiram a causa no primeiro grau de jurisdição, então é ali a regra, na verdade, a regra geral, né? Porque tribunal é exceção, competência originária de tribunal é exceção. O juiz que proferiu a decisão no primeiro grau é o juiz que vai dar cumprimento à sua decisão, não o juiz, o juízo, né? E terceiro, o juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo, tendo em consideração o seguinte: as sentenças estrangeiras, elas quando homologadas pelo STJ, elas são cumpridas pelo juiz federal, tá? Possibilidade de execução perante o juízo do atual domicílio do executado. Olha só essas variações, isso aqui é importante. Essa aqui é a regra geral. Com exceção dos tribunais, essa daqui, essa hipótese aqui, então as outras, né? Juiz que proferiu no primeiro grau ou, nesses casos dessas sentenças atípicas, eu posso optar por executar na regra geral, eu posso optar por executar no domicílio do executado, posso optar por executar no local onde se encontrem os bens sujeitos à execução. O cara mora em São Paulo, mas eu descubro que ele tem bens no Rio de Janeiro. Eu posso mover a execução no Rio de Janeiro, tá? Ou o juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Então, ele tem que construir a casa em Porto Alegre. Eu posso executar lá em Porto Alegre, tá? Mas a questão aqui é a seguinte: essa possibilidade de execução é uma possibilidade, eu posso escolher, eu exequente, não tem problema, mas eu vou iniciar o procedimento no juízo de origem, quer dizer, aquele juízo regra. E aí eu dou entrada na petição e falo: senhor juiz, eu quero que a execução que seja remetida, né, o remesso dos autos do processo deve ser solicitado ao juízo de origem. Quero que seja remetida para o juízo onde tem bens, para o juízo onde o executado tem domicílio, tá?
A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto. A gente já quando tratou de sentença, a gente lembra disso. Tanto o protesto quanto a hipoteca judiciária, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário. É uma forma de você, criando uma restrição, você se valer disso como meio coercitivo para o pagamento. A diferença aqui é que lá para a hipoteca judiciária basta eu pegar a sentença e registrar, no registro imobiliário. No caso desse protesto, eu preciso requerer uma certidão de teor da decisão, tá? Essa certidão vai ter que ser fornecida no prazo de 3 dias e vai indicar nome, qualificação do exequente, do executado, número do processo, valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão que está sendo executada pode requerer às suas expensas e sob sua responsabilidade a anotação da propositura da rescisória à margem do título protestado. Então, para dizer assim, o cara está protestando porque eu estou devendo, eu não paguei, mas eu não cumpri a decisão porque eu entrei com a rescisória. E rescisória não tem efeito suspensivo, mas eu acredito que eu vou ter êxito na rescisória. Deixa consignado no protesto aí que eu estou discutindo judicialmente essa dívida. E aí, a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Então, foi feito o protesto, aí o executado, precisando deixar o nome dele limpo, correu, cumpriu integralmente a obrigação, pega o comprovante, faz um requerimento para o juiz, seu juiz, eu quero que seja oficiado o cartório, tá? Para que seja cancelado esse protesto. Isso vai ser feito no prazo de 3 dias, tá? Esse ofício vai ser expedido em no máximo 3 dias. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento de sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes autos eles serão decididos ou serão decididas essas questões pelo juiz, tá? Então qualquer procedimento, inclusive externo ao processo, o executado pode questionar ao juiz nos próprios autos. E aí o juiz já decide ali mesmo, tá? E por fim, aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença provisório ou definitivo e a liquidação, no que couber, as decisões que concederem tutela provisória. Tutela provisória no curso do cumprimento de sentença. Então, no curso do cumprimento de sentença, eu preciso de uma tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, para determinar o bloqueio, o sequestro de um determinado bem, tá? O que vai acontecer? Eu vou aplicar as disposições relativas ao cumprimento de sentença para forçar o cumprimento dessa decisão. Tranquilo? Então, a gente encerra por aqui essas disposições gerais e em outra oportunidade a gente dá sequência já analisando as espécies de cumprimento, as hipóteses específicas de cumprimento de sentença de acordo com a natureza da obrigação, A gente ainda vai ter que falar aí de cumprimento provisório e cumprimento definitivo e aí, claro, depois disso trabalhar as hipóteses de acordo com a obrigação de procedimentos de cumprimento de sentença. E a gente se encontra em outra oportunidade. Até lá!